meme. A possibilidade da venda do Shopping Diamond, ela esquenta os bastidores do Atlético aí. É importante, num momento como esse, que a gente ouça todas as partes. Gente, nós fizemos uma visita de cortesia ao presidente Sérgio Coelho, eu e o André Salles. Isso deve ter... Quanto tempo, hein, André, que nós fomos lá sei lá, uns 4 meses. Uns 4 meses, talvez. Foi antes do jogo contra o Palmeiras pela Libertadores. Então eu e o André fomos lá, uma visita de cortesia, fui apresentar o Andrezão, que é o nosso editor-chefe, que é o presidente, Sérgio Coelho e tal. E esse assunto entrou em pauta lá, presidente, a possibilidade e tal. Falou, Everton, isso é um assunto, vai ser discutido com o conselho, papapá, tem que passar pelo conselho, papapá e tal. Sei porque esse drama todo, aliás, eu sei, né? Porque existe um ranço com a figura que divulgou e aí... esse ranço com a figura que divulgou gerou tudo isso. Aí o presidente foi lá, deu entrevista para Itatiaia, aí emite nota. Daqui a pouco eu quero falar desses negócios da nota, mas primeiro vamos ouvir o presidente Sérgio Coelho e o conselheiro do clube também e ex-presidente Ricardo Guimarães. Roda aí, André. Se é o jornalista que infelizmente está fazendo isso para atender interesses, eu acho que de outras pessoas, menos do Atlético, até porque ele é flamenguista. Sei que ele vai me retaliar. E vai me retaliar e vou no nível dele. Porque o Atlético não pode passar por essas maldades cruéis como esse rapaz tem feito. O Atlético está com uma dívida que é a maior dívida do futebol brasileiro. Se não fosse os Menin colocar o dinheiro no Atlético, o Atlético já estaria na segunda divisão. O Menin disse que caso venha a ser vendido o shopping, esse dinheiro não vai R$1 para pagar a ele os empréstimos que ele fez. O Rubens é meu amigo, eu não posso ficar calado, tá? Mesmo que me custe isso aqui, eu não posso ficar calado, eu não aceito. E como atleticano, eu também não aceito isso, tá? O Atlético, em vez de estar aproveitando, curtindo esse momento espetacular que nós estamos passando, tá aí. Ex-presidente que fala que não mexe mais no Atlético, que não se envolve na política do Atlético. Envolve sim, está lá, interessado lá na eleição de conselho, na eleição de conselheiro, tá certo? Então, é tudo isso, a torcida não sabe, tá achando que é tudo uma maravilha, que o Atlético é mil maravilhas, que a gente está lá no país dos sonhos. Não, tem muita coisa para ser feita. E eu tenho que defender meu amigo Rubens, eu tenho que defender meu amigo Rafael, tá? E tenho que defender o Atlético, que é o mais importante de tudo. Então a torcida precisa saber quem é do bem, quem está interessado no Atlético, quem põe o Atlético na frente de tudo. Vamos lá, vamos por parte, vamos esquartejar a notícia e vamos tratar ela aqui. Só dando créditos aí. Primeira entrevista com o presidente, Rádio Itatiaia, essa entrevista com o Ricardo de Oliveira aí, com o Ricardo Guimarães, foi para o blog Fala Galo. Tem que dar crédito, né? Porque ficar chupinhando e não dar crédito é coisa de gente mau caráter. Então é o seguinte, vamos lá. Eu considero, guardadas as devidas proporções, eu não quero ter razão não, tá, gente? É bom abrir o debate. Eu quero só ser felizão, não quero ter razão. Eu considero, guardadas as devidas proporções, que uma nota oficial do clube tem a mesma proporção de um editorial num grande jornal. Tem a mesma relevância para mim, guardadas as devidas proporções, uma nota oficial de um clube do tamanho do Atlético tem a mesma proporção de um editorial de um jornal. Digamos que um determinado político fale mal daquele jornal, daquele canal, fale todo dia vai ter editorial? Não. Editorial é para grandes notícias ou algo bombástico, algo muito relevante e assim, para mim, tinha que ser uma nota. Tuitar citando, postar no Instagram citando, tá tudo bem, uma nota, eu acho. Eu sei que o torcedor gosta, principalmente porque se trata de um jornalista de um comunicador que provoca. E aí, por que a coisa vai ganhando corpo? Porque as pessoas leem, as pessoas assistem, as pessoas repercutem. Se o clube ignora e trata na justiça, se considera ser uma mentira, eu acho que é mais inteligente. Ah, mas ele citou... Se ele, por exemplo,
Se ele cita e diz uma mentira sobre o Rubens Menin, vai para os meios legais, vai para a justiça e fala, você vai ter que provar o que você falou. Ah, não, mas é que ele citou o Atlético falando da venda. É um assunto que está sendo discutido, mas não será tratado quando o Menin quiser, quando o... Não, isso eles vão chegar a um acordo, vão levar para o conselho vai analisar, vai votar e depois a coisa pode ou não acontecer. O que não dá para a gente aqui admitir é que o Atlético continue pagando 50 milhões de juros por ano, tendo como pagar uma considerável parte da dívida e se livrar desses juros. Porque 50 milhões por ano, você contrata alguns bons jogadores e reforça ainda mais um time que já é muito bom. Vou estender mais um pouco, fazendo um recorte dos últimos 10 anos de Atlético. O Atlético, nos últimos 10 anos, tendo 4 presidentes, mudou de patamar. Eu odeio falar esse negócio de patamar, porque isso ficou banalizado, mas mudou de patamar. Foram 4. Calil, Daniel, Ricardo. 7 câmaras. Aliás, 7 Câmara e Sérgio Coelho. 4, exatamente. Então, com os 4 presidentes... Ah, mas o Sérgio 7 Câmara aumentou a dívida. Eu estou dizendo a mudança de patamar. Eu estou fazendo um recorte de 10 anos. Com 4 presidentes, o Atlético mudou de patamar. Tá certo? Ganhou com alguns, ficou próximo de ganhar com outros, mas mudou de patamar. O Atlético se tornou um clube extremamente relevante. Quando você começa a ficar relevante, você começa a incomodar. Incomodar outros clubes, incomodar dirigentes. O Atlético está na boca do povo. Do Ilho, presidente do Corinthians, no grande círculo lá, citou o Atlético, que quando não cita é porque você não tem a menor relevância. Quando te ignoram é porque você não representa nada. Quando começam a falar de você, sentem-se provocados, sentem-se incomodados, é porque você está fazendo um bom trabalho. O Atlético é bem gerido, eu estou dizendo isso não é da boca para fora não. Quem coloca dinheiro controla o dinheiro, e isto é bom. Vocês acham em sã consciência que o Rubens Menin acorda todo dia de manhã e fala assim, nossa, o Atlético precisa vender o shopping para me pagar. Ele está fazendo e andando para esse dinheiro aí, gente, me ajuda. Os projetos do Rubens Menin são muito maiores do que a venda de um shopping para pagar o que ele põe lá no clube. O resultado final da venda do Savinho pode chegar a 104 milhões de reais. Vocês acham que o Rubens Menin está preocupado em vender o shopping para receber dinheiro do Atlético? Isso é brincadeira, o Rubens Menin é um trilhardário. Aí o que acontece? Vamos lá, dando sequência. Eu sou o Escova, desculpa, mas eu preciso falar. Aí o que acontece? Vocês estão dando palanque para otário, Atlético. Vocês estão dando palanque para otário. Um clube de futebol do tamanho do Atlético não pode dar palanque para otário. Não pode. Vá para os meios legais, que o presidente brigue na justiça contra o rapaz. O citado aí. Agora, usar o Atlético. Ah, mas eu sou presidente do Atlético. Se ele tem problema com o presidente que resolva fora do clube, embora seja presidente da instituição. Usar isso, gente, nota de repúdio para mim tem a mesma relevância de um editorial de um grande jornal. Quem é jornalista sabe do que eu estou falando, e eu não sou comunicador. Não dá para queimar fosfato e banalizar a principal arma que você tem no clube, que é uma nota. Vai para um tweet, vai para um Instagram e tal. Põe o presidente, o presidente quer falar na Itatiaia, quer falar aqui, quer falar na 98, vai, fala. Mas uma nota é muito séria. Emitiu uma nota para falar de fofoca de grupo de WhatsApp envolvendo Nath e Diego Costa. A nota para isso, nota para aquilo, nota para isso, nota para isso. Vocês banalizaram uma grande arma. O CJ hoje foi brilhante. Vocês estão matando o carrapato com tiro de canhão. Vocês estão dando palanque para otário. Otário. Eu escuto as barbaridades ditas no ar, porque eu escuto o Rádio Rio de Janeiro. Vocês não têm ideia das coisas que são ditas. Para de dar palanque para otário. O Atlético é grande demais para vocês queimarem fosfato. Gente, vocês não fazem ideia. Eu estou num grupo de WhatsApp de jornalistas do Brasil inteiro e muitos de São Paulo. Durante um tempo, de uns anos para cá, o Palmeiras ficou antipatizado no grupo. Por quê? Porque o Palmeiras mudou e começou a ganhar tudo. Aí vem o Atlético agora e belisca tudo ano passado, já começa. Mas criou-se um ranço com o Atlético no grupo que vocês precisam ver. Isso já é o resultado de um trabalho bem feito. Não deem palanque para otário, porque a maioria do torcedor nem sabe que esse sujeito existe. Pois não, Gris?
Eu já falei um pouco a respeito dessa questão das notas aqui, né? Que eu acho que tem que se comunicar quando tem algo para comunicar. A não notícia, ela não pode ser mais relevante do que nenhuma notícia, né? E nesse caso, ultimamente, as notas têm sido de não notícia, né? Nota para falar que ainda não contratou um técnico, nota para falar que ainda não vai vender alguma coisa, que ainda não realizou algum negócio, enfim, acho que isso é um erro. E com relação à questão do shopping, eu acho que esse assunto ele precisa ser tratado. Acho que tem gente muito bem informada, muito mais bem informada a respeito da situação financeira do clube, que pode falar melhor do que qualquer um de nós. Mas eu já falei aqui, Everton, eu entendo que é um patrimônio importante, eu entendo que é sempre ruim você se desfazer do seu patrimônio, mas acho que quem tem dívida não pode ficar pagando dívida e não tendo condição, sustentando o seu patrimônio, mas aumentando a sua dívida ano após ano, né? Acho que já passou da hora do Atlético começar a resolver de fato a questão das dívidas, né? Porque tem aí a ajuda do Rubens, do Ricardo e tudo, aliviou nesse último ano e meio, né, a questão financeira do clube, mas não dá para ficar contando com eles para sempre, né? Tá na hora do Atlético começar a resolver de fato. E a venda do shopping pode ser um bom início disso. Há muito tempo. Pois é. O Sete Câmara, o Lázaro, enquanto eram diretores ali, presidentes do Atlético, falavam disso, dessa venda, dessa necessidade, mostravam em números quanto paga de juros e quanto arrecada. Acho que o shopping arrecada e dá ao Atlético muito menos ali anualmente do que o Atlético paga de juros. Essa conta é matemática, não tem como 2 mais 2 dar 5 ou 7 e não estava fechando. Entra essa nova diretoria com esse novo aporte, com esses 4 R's, esses mecenas, esses investidores, também com a ideia de vender o shopping para quitar. Vejo muito, mas muito mesmo, muito torcedor a favor da venda. Mas aí, Everton, muito mais do que ficar preocupado com esse tiro de canhão para matar mosquito ou carrapato, das notas do Atlético, tem uma coisa aí na fala do Ricardo Guimarães que tem que ser pescada e que preocupa, isso que tem que preocupar o torcedor do Atlético. O que exatamente? Ricardo Guimarães, a gente falou aqui da ebulição política que o Cruzeiro vivia e o quão complicado era gerir um clube que estava em dívida e ainda tinha interesses individuais e onde CPFs queriam sobressair a CNPJ. Ricardo Guimarães falando, tem gente aí que fala que não está mais interessado, mas está assim, está todo dia lá, o torcedor não sabe, mas está lá interessado em eleição de conselheiro, está lá interessado. Isso, essas brigas políticas, essas vaidades... Resolve internamente, todo clube tem isso, mas resolve internamente. E elas são muito mais perigosas do que qualquer nota oficial ou vídeo ou declaração ou coluna. É isso que pode levar o clube para o buraco. Inclusive, algumas dessas colunas, alguns desses vídeos, alguns desses blogs são por interesses pessoais e políticos. A briga política pode jogar muito mais no buraco e utilizam dessas ferramentas para aparecer politicamente, pode jogar o Atlético muito mais no buraco do que qualquer nota oficial de canhão para matar mosquito. Eu disse hoje pela manhã e vou reafirmar aqui, o Atlético se profissionalizou em várias frentes, em vários setores. O setor de análise de mercado e desempenho, o setor de negócios, o departamento de fisiologia, o Atlético foi profissionalizando. O Atlético tem no seu departamento de comunicação grandíssimos profissionais. Muito do sucesso do Atlético, inclusive na comunicação, vem da execução de quem está lá e que sabe fazer muito bem feito. Aí hoje eu estava conversando com uma pessoa, não vou dizer quem é e nem vou dizer de onde é, porque senão vão acabar chegando nele. E essa pessoa estava me dizendo, Everton, eu escutei atentamente o que você disse hoje pela manhã na 98 e eu entendo, acho que realmente banalizou, as notas banalizaram o procedimento. Né? Um clube emite uma nota, divulga uma nota oficial quando é algo muito importante. E o Atlético não pode tratar, né? Eu falo de dar palanque para otário, não pode tratar que foi escrito numa coluna, que é opinião. Você pode olhar lá, você pode ter coluna, ali não é a opinião da entidade, da empresa, é do rapaz que tem um blog lá. O que eu digo aqui é de responsabilidade minha, não é da Band, não emito opinião aqui em nome da TV Bandeirantes. Por quê? Porque não é um editorial.
Então, aí falou comigo assim, não, mas o André Lamonier, que hoje é o diretor lá de comunicação do Atlético, ele é muito bom nesse trabalho institucional, então cria um departamento para ele e põe quem sabe e usa a linguagem do futebol para tomar conta do departamento de comunicação do clube. E ele faz o trabalho institucional. É só isso, cria um departamento para ele, o departamento institucional, ele é o diretor. Porque não dá para usar esses argumentos rebuscados, esses termos rebuscados, usar uma nota de um clube de futebol profissional, campeoníssimo, gigantesco, vai crescer ainda mais, vai virar já é uma referência, vai se tornar uma referência ainda maior, prestes a inaugurar um baita de um maravilhoso estádio, ganhou tudo ano passado, já começou ganhando esse ano, favorito para ganhar tudo que vai disputar, cresceu absurdamente nesse recorte dos últimos 10 anos, com 4 presidentes diferentes, o atual, inclusive, abiscoitando tudo. E aí vocês vão dar palanque para otário, olha o tamanho que vocês estão. Quer uma ideia? Eu vou dar. Usa tudo que vocês têm de setores da comunicação do clube, tudo, para valorizar os jogadores de base. Um Sávio, um Caleb e outros tantos que estão lá. Porque esse trabalho institucional é que precisa ser feito. Queimar cartucho institucional com otário não dá. Não dá, não dá. Isto posto, tá todo mundo calmo? Menos você, Tudo né? Você tirou até o tranquilo. Não, eu tô bem demais, tô bem demais. Eu preciso dar um recado.